Irmãos e irmãs, chegamos à Quinta-feira Santa, um dia muito especial, onde nós celebramos a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio e o lava-pés. É o início do Tríduo Pascal, 3 dias onde nos dedicamos a seguir Jesus nos momentos decisivos da sua vida. A liturgia dessa quinta-feira nos coloca em primeiro lugar a leitura do livro do Êxodo, onde no Antigo Testamento se apresentava a festa da Páscoa, porque foi esse o contexto em que Jesus institui a Eucaristia. No Antigo Testamento, no dia da Páscoa, era morto um cordeiro. Na Eucaristia, Jesus vai dizer: isto é o meu corpo dado, isto é o meu sangue derramado. E assim substitui aquele cordeiro. É por isso que até hoje, quando celebramos a Eucaristia, quando o sacerdote apresenta o Cristo Eucarístico, nós dizemos: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O importante dessa festa da Páscoa era celebrar a libertação, a passagem da morte para a vida. E é isso que nós celebramos até hoje. O importante de lembrar essa leitura do Antigo Testamento é que foi uma celebração onde o povo todo participou. Portanto, é um ato comunitário, um ato de fé de uma comunidade que se reúne para celebrar. A segunda leitura nos traz, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, o texto mais antigo que nós conservamos de como Jesus instituiu a Eucaristia. De fato, a gente lê esse texto de São Paulo e olha a liturgia da missa e nós vemos como as palavras são muito semelhantes. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão, depois de dar graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. E do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que deles beberdes, fazei isto em minha memória. Nós, ano após ano, geração após geração, continuamos celebrando essa entrega de vida do Senhor. O Evangelho é João capítulo 13, de 1 a 15, e é a cena do lava-pés. É muito interessante como Mateus, Marcos e Lucas trazem o relato da instituição da Eucaristia, baseando-se provavelmente no texto que nós lemos anteriormente de São Paulo. Mas João não tem um relato de Jesus instituindo a Eucaristia. No lugar desse relato, João coloca o lava-pés. E esse texto tem então um significado muito especial. É mostrar que comungar do corpo e do sangue do Senhor é lavarmos os pés uns dos outros. É uma cena emblemática e num momento decisivo, solene, onde Jesus reuniu os seus amigos para uma última refeição, porque ele iria morrer. E nessa refeição é que Jesus realiza esse gesto. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura.
e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Esse gesto causou uma profunda comoção e alguns dos discípulos, como Pedro, reagiram. O Senhor, nosso Mestre Senhor, lavar-nos os pés? Isso é um trabalho de servo, um trabalho de um escravo. E Jesus continua e vai dizer a Pedro: Pedro, Pedro, é necessário que a gente se coloque como servos uns dos outros. Então, Jesus lava os pés e depois de ter lavado os pés, ele volta a vestir o manto, senta-se e diz aos discípulos: compreendeis o que eu acabei de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e eu o sou. Se eu, o Senhor, o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Por isso, esse gesto do lava-pés e esse dia é o dia em que nós celebramos a instituição do sacerdócio. Qual é a missão do sacerdote na igreja? É exatamente servir, colocar-se à disposição para levar as pessoas a Deus e fazer com que as pessoas experimentem o amor de Deus. Então, esse gesto de humildade que Jesus realiza nesse momento decisivo da sua vida, onde sentia toda a ameaça de morte contra si, e ele quis, nesse gesto, condensar toda a sua vida. Corpo entregue, sangue derramado, vida de amor entregue para o mundo. É isso que nós celebramos nesse primeiro dia do Tríduo Pascal. Vamos pedir ao Senhor que nós cresçamos no nosso amor pela Eucaristia e que nos lembremos sempre de rezar por todos os sacerdotes. Eu agradeço de modo especial por cada pessoa que no dia a dia me manda orações, me manda mensagens, me fortalecendo neste ministério. E tenho a graça de mais um ano poder celebrar esse tríduo no Rio de Janeiro com os acolhidos da Associação Solidários e Amigos de Betânia. Pessoas, moradores de rua, dependentes químicos, que buscam a recuperação, buscam a reintegração na sociedade. Agradeço ao Senhor por me dar mais um ano a oportunidade de viver esse tríduo em meio a essas pessoas. Peço de modo especial por essa instituição, por todos aqueles e aquelas que sustentam esse trabalho tão importante. Que possamos viver esse tríduo na esperança sempre da ressurreição. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor nos mostre a sua face e nos dê a sua paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.